Olá, a única coisa que eu vou pedir para vocês, se vocês puderem compartilhar, divulgar o vídeo, já vai ajudar outras pessoas que têm a mesma ideia sua de evolução, tá certo? Então vamos lá. Vamos lá ver então quem é o outro, né? Na visão freudiana. É aquele que não tem forma sintetizada, como o de Lacan. Mas ele está sempre presente ali em várias dimensões da teoria psicanalítica. O outro, quem é o outro? Podemos ver ali o outro como um objeto, ou seja, desde os primeiros vínculos, o bebê ele se relaciona com figura externa, especialmente a mãe, ou seja, são investimentos libidinais. Esse outro, ele é a fonte de satisfação, mas também de frustração. O Freud mostra que o amor ao outro é muitas vezes uma idealização onde nós projetamos nele os nossos próprios desejos, as nossas próprias fantasias. Tem um outro item também referente ao outro, como um espelho narcísico, que Freud ele escreveu muito bem ali no texto, no livro de 1914, quando ele escreveu sobre o narcisismo. Então ele mostra que o eu, ele se constitui também a partir da relação com o outro. O sujeito, ele faz investimentos libidinais no outro como uma extensão de si mesmo, de um amor objetal, que é onde nasce o narcisismo. O bebê, quando ele está ali se alimentando no seio materno, ele psiquicamente, ele imagina que aquele seio materno é a extensão dele. Até que quando vem ali, Lacan explica o estádio de espelho, ou então o Freud ele vai falar sobre o complexo de castração do Édipo, para poder fazer essa cisão, né? Que ele é diferente do grande outro, tá? Então, o outro é, então, ali um reflexo do eu ideal, mas também uma ameaça ali à sua integridade. Há ali também o outro como um estrangeiro, como um desconhecido, como uma ameaça ou um rival. Porque o Freud ele reconhece que o outro é sempre um pouco incompreensível. O estranho é até inquietante. Essa alteridade ela pode gerar um fascínio, ele pode gerar um medo ou uma rejeição. Então, o esforço de compreender o outro é, ao mesmo tempo, uma tentativa de reduzir a diferença, aquilo que nunca é totalmente possível. No narcisismo primário, o sujeito ele está voltado para si, no narcisismo primário. Narciso morreu porque ele não cresceu, né? Que o outro estava sempre voltado para ele mesmo. Porém, no narcisismo secundário, o outro aparece como um objeto de amor, um objeto de inveja ou de rivalidade. Então, dentro dessa concepção freudiana do narcisismo, existem dois. O primeiro, né? Narcisismo primário, que o sujeito está sempre voltado para si. E ali no segundo, né, narcisismo secundário, o outro aparece como objeto de amor, de inveja ou de rivalidade. Um exemplo clínico, vamos falar sobre os ciúmes. Imagine que um paciente que sofre intensamente com ciúmes. O que Freud diria sobre isso? Que Freud explica, né? Que esse sofrimento ele revela a presença do outro desejante, alguém que pode tirar dele o objeto amado. O ciúmes não é somente sobre o parceiro, mas sobre o fantasma de um outro que ameaça o equilíbrio narcísico do sujeito. Quando nós falamos de fantasma, de fantasia, né, a fantasia está muito relacionada à mãe. Resumindo tudo isso, para Freud, o outro é a fonte de desejo e frustração. É o espelho do eu e objeto de idealização. É aquilo que é diferente, aquilo que é inquietante e que nunca é totalmente decifrável. O outro
para Freud, marque aí, fonte de desejo e frustração. É o espelho do eu e objeto de idealização. Aquilo que é diferente e inquietante, porém nunca totalmente decifrável. Anotou aí? Ok? Então, essa concepção, ela prepara o terreno ali para que Lacan entre ali, onde ele vai formalizar o outro como uma instância simbólica. Mas, ali no Freud, o outro, ele já é essencial para a constituição do eu, ou para o funcionamento do desejo. E quem é ali o outro para Lacan? Qual é o conceito de outro? O outro é central para Lacan e muito mais elaborado do que em Freud. Então, nós temos ali para Lacan esse nome outro, que ele distingue em dois tipos. O outro, com a letra minúscula, pequenininho, ele quer dizer o quê? Que é semelhante o outro indivíduo com quem nos relacionamos diretamente. Eu, você, irmão, irmã, colega. E o segundo, outro, ele tem a letra maiúscula, ou nós podemos chamar de o grande outro, que é a instância simbólica que representa a linguagem, a cultura, a lei, o saber, a crença. Tá? Então, o pequeno outro é aquele com quem a gente se relaciona diretamente. E o grande outro é aquilo que a gente não consegue alcançar, não consegue pegar, que é a linguagem, é a cultura, é a lei, é o saber, é a crença. Essa é a diferença do pequeno outro e o grande outro. Então, o grande outro, dentro de uma estrutura simbólica, ele é o lugar da linguagem, porque tudo que dizemos e pensamos já está atravessado por esse outro, porque ele representa ali a lei, a moral, os códigos sociais, aquilo que nos antecede e nos molda mesmo antes de nós nascermos. Ele é também o lugar do saber quando falamos e como se nos dirigíssemos ao outro esperando que ele nos compreenda, que ele nos valide, que ele nos ame, que ele nos respeite. Há ali também o outro e o sujeito do suposto saber. Por exemplo, na clínica, o analista ele ocupa o lugar do outro, o pequeno outro, mas também, ao mesmo tempo, o grande outro. Por que o pequeno outro? Porque eu vou estar ali, acessível com o paciente. E por que o grande outro? Porque eu tenho informações, conhecimentos e saberes aonde eu posso alcançar o meu paciente, mas o paciente não consegue alcançar. Então, o suposto saber é aquele que supostamente sabe algo sobre o sujeito que está ali. E essa suposição é o que ativa ali a transferência, ou seja, o vínculo afetivo e simbólico entre analisando e analista, através do pequeno outro. Mas Lacan mostra que o outro, ele não tem todas as respostas. Ela também é marcado pelo aquilo que falta, o que abre espaço para o desejo. Então, há muitos profissionais que têm ali suposto saber. Então, para você não quebrar cara com escolas, com professores, com analistas, você necessita fazer uma investigação da vida pregressa desse aí que está ali com você. Quanto tempo ele tem? Quais são as experiências? Quais são, né? Para que você tenha ali um aporte bem importante. Temos ali o outro como um olhar. Então, Lacan afirma que o sujeito ele se constitui pelo olhar do outro. É o outro que nos reconhece como um sujeito.
Como assim o olhar do outro? O bebê, quando ele está ali se amamentando ali no seio da sua mãe, não da sua, da dele mesmo, a mãe está observando. O outro, ele é reconhecido através do olhar da mãe, né? Ele está sendo ali, sendo reconhecido, ele está sendo visto, ele está sendo admirado. Por isso que Lacan fala que ele afirma que o sujeito ele se constitui pelo olhar do outro. Por isso que é muito importante a primeira parte ali da amamentação e não ficar cobrindo. O outro tá mamando, tá olhando para quê? Para nada. É esse olhar do bebê com a mãe. Então, isso parece ali muito dentro de uma outra descrição que Freud escreveu sobre o estádio do espelho, onde a criança se vê no espelho e se identifica com a imagem, mas essa imagem ela é medida pelo olhar do outro. Em resumo, o outro, para Lacan, ele é uma estrutura simbólica que organiza ali em caixinhas o sujeito, né? É o lugar do saber, é o lugar da lei, é o lugar da linguagem, né? Aquela instância que nos constitui, mas também nos falta, e é essa falta que move o desejo. Tudo aquilo que falta nos move ao desejo. E quando a gente consegue realizar esse desejo, nos falta de novo, porque não é mais aquilo que a gente quer.